Então, nós estamos agora no nosso último bloco com o professor doutor Marcelo da Costa Pinto Neves. E nós terminamos no bloco anterior falando sobre a importância que a universidade teria na mudança do processo, na mudança dos procedimentos, por exemplo, prestando mais atenção na escolha, nos critérios de escolha dos sujeitos processuais. Nessa semana, duas listas estão sendo formadas pelo Superior Tribunal de Justiça, um tribunal fundamental para o direito brasileiro, assim como o Supremo Tribunal Federal. E a minha perspectiva é que as universidades pouco dão atenção para isso. Na UNB é diferente? Veja bem, um dos pontos que nós poderíamos ter, estando na capital federal, ter um maior contato, claro, para diálogo. Até eu tratei com um colega que era assessor do ministro André Rufino, e o André Rufino, até a gente pensou uma época de criar um seminário de diálogo com o judiciário, que não só viriam ministros da nossa Suprema Corte, mas também latino-americana, para a gente ter um ministro supremo ou um juiz constitucional, conforme fosse o caso, e eles viriam debater com nossos professores. Nós teríamos um debate, e seria assim trimestralmente, para criar uma discussão sobre a orientação. Por exemplo, tem muita orientação pela saúde pública, decisões da Colômbia, e tem alguns que são a favor, outros contra, também aqui no Brasil. Então, criar um tipo de discussão com os membros do judiciário latino-americano. É claro que eu até cheguei a falar uma vez com o assessor do ministro, na época o ministro-presidente era o Joaquim, e ficamos para ver isso, mas houve dificuldade também. Eu tive que me ausentar em programas de professor visitante no exterior, tudo, e se dificultou, mas eu ainda tenho esse projeto. Apesar disso, nós conseguimos algumas experiências boas. Por exemplo, nós conseguimos que a Corte, grande parte dos membros do Tribunal da Bolívia, que são eleitos agora, viessem para um debate. Estavam no Supremo fazendo uma visita, e eu consegui, com a assessoria, que eles viessem. Tivemos um amplo debate com alunos e professores. O Supremo há uma certa dificuldade maior, porque há também da parte dos ministros uma pouca disposição de tempo, e uma certa que é natural, às vezes, desconfiança, porque como nós temos uma tradição muito crítica na UNB, eles teriam que se expor um pouco também a certos comentários críticos. E isso no Brasil nós não temos essa cultura de aceitar a crítica. A crítica é tomada muitas vezes como algo pessoal, e não se trata disso. Mas aí nós ainda estamos com esse projeto, com essa ideia, e temos um contato com a Fundação Konrad Adenauer, que poderia dar um apoio para que a gente desenvolvesse esse tipo de trabalho. Se conseguir, não esqueça do nosso grupo. Tá certo. Não, fique tranquilo que você vai estar presente. Muito obrigado. Acho que é uma ideia muito positiva se nós conseguíssemos aproximar o judiciário da universidade e a universidade do judiciário. Afinal de contas, são coisas que se completam, não é? Pois bem, então, eu continuo te colocando o seguinte. Você teve uma experiência muito longa na Europa, em São Paulo. Falamos um pouco de São Paulo, não é? Mas eu noto essa dificuldade, ou seja, às vezes a universidade também não se mostra suficientemente maleável para permitir que o professor ele tenha a possibilidade de acompanhar o processo eleitoral, acompanhar o processo político, e ela de alguma forma quer colocar o professor na sala de aula, mas ela se preocupa às vezes pouco com o que o professor faz fora da sala de aula, mas que também interessa para as aulas. Fala um pouco sobre isso. Eu acho que a visão ainda da universidade brasileira é o ensino, a sala de aula, como espaço fundamental. Isso é problemático, porque aquilo é apenas para ser um final de uma cadeia muito complexa de pesquisas, de contato, de informação, de levantamento. Então isso prejudica a própria qualidade da sala de aula, porque o professor tem tantas horas aula que ele fica com dificuldade de desenvolver um bom processo didático. Então, no meu entender, outras atividades praticadas, como tanto na pesquisa, na extensão,
no acompanhamento fora da universidade, com alunos, visitas a órgãos públicos. Isso é muito importante. Mas não se tem apoio, nem há uma consideração, né, para esse tipo de atividade. Então, o que eu diria é que no Brasil há um excesso de presença na sala de aula. Eu estive agora em Yale, e fiquei 9 meses lá, aproveitando também uma parte das férias, mas uma licença de 6 meses corresponderia a um semestre. E quando eu estive lá, o que é que ocorre? Eu, no meu contato com os professores, percebi que eles tinham 4 horas semanais, mas não é que eles estavam alheios à universidade, eles tinham uma atividade permanente de pesquisa, tinham grupos de leitura, eles acompanhavam debates sempre na faculdade, vinha de diversas áreas pessoas discutir, sempre na hora do almoço, para não prejudicar a aula. Tem uns debates, é interessante que as pessoas estão comendo ali, mas estão debatendo. Toda semana eles se reuniam e tinha muitos seminários com os alunos que não eram didáticos no sentido tradicional, era independentemente da carga, mas aquilo já fazia parte, se entendia que o professor precisa ter tempo para aquilo. E eu acho que a Universidade Brasileira, principalmente as faculdades de Direito, essa dimensão da atividade fora de aula, atividade qualquer que seja vinculada à extensão, à pesquisa, a um intercâmbio com o judiciário, com o legislativo. Nós estamos na capital, e nós podíamos ter muita coisa de debate com o legislativo, chamar. Foi muito raras essas oportunidades. Foram raras, eu estou lá desde 2011, algumas convites os estudantes em um debate muito interessante sobre aquela emenda que queria fazer a revisão parlamentar de decisões do Supremo. Tivemos um debate, foi muito bom, com alta discussão, e isso foi positivo para a faculdade. Porém, há uma certa dificuldade, uma certa de institucionalizar e continuidade a partir da própria faculdade, entendeu? Então, isso me faz lembrar uma frase, não sei bem quem disse, que você pode ler quase todos os livros sobre Paris, mas isso não equivale a meia hora de Paris, estando em Paris. É o Bergson, eu acho. Então, transconstitucionalismo, como é que isso é possível? Na União Europeia, não é? Há uma Constituição Europeia, mas é uma Constituição fraca em relação aos Estados europeus. A Alemanha possui uma condição de liderança na Europa, às vezes contestada pela França, mas uma posição de muita proeminência. Então, em que medida o transconstitucionalismo é possível no momento em que, muito dificilmente, uma pessoa pode viver em vários estados e conhecer para além do que está escrito no texto constitucional? E às vezes o que está escrito no texto constitucional, infelizmente, não equivale à prática constitucional. Citou estados africanos. Não é incomum juristas europeus que moram na Europa serem juízes de tribunais constitucionais africanos. E aí, como é possível trabalhar com o transconstitucionalismo em uma realidade onde nem sempre o que está escrito na norma é o que é aplicado? Certo. Eu acho que é problemática a dimensão de eficácia já é dentro do constitucionalismo clássico, né? Mas a ideia de transconstitucionalismo ela está relacionada não com novas constituições. A própria europeia ainda é muito frágil. Alguns teóricos falavam Constituição do direito, falam no direito internacional público da OMC, do Mercosul, e ficou um uso abusivo do termo. Eu achei que esse uso abusivo não é adequado, que a Constituição tem uma função histórica e um sentido histórico e funcional, não caberia tratar o termo tão vagamente. Mas no meu trabalho, eu admito e eu procuro ver que com essa situação de cada vez mais entrelaçamento e problemas transterritoriais que vão além do território do Estado, o Estado deixou de ser, embora originariamente a Constituição esteja no Estado, de ser o senhor único dos problemas constitucionais. Hoje, o Estado ele se confronta com situações que outras ordens jurídicas, às vezes nem constitucionais, estão envolvidos no mesmo problema. Isso é que é a questão transconstitucional. A ordem brasileira está confrontada com um problema constitucional que envolve a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Tribunal Europeu com os tribunais
dos Estados europeus, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, por exemplo, e às vezes há correspondência cruzadas entre uma ordem estatal e outra. Isso ocorre porque há uma intensificação da sociedade mundial na chamada globalização e problemas comuns passam a ser relevantes para duas ordens diversas. Eu posso dar um exemplo bem simples, que é o caso do pneumático. O pneumático foi uma decisão sobre recalchutados importados, que havia decisão da OMC, que o Brasil entrou, o executivo brasileiro na OMC e conseguiu não importar, mas ele disse, mas você não importa para o Mercosul também, porque senão é discriminação com a União Europeia. O Brasil ficou com dificuldade, mas porque o Mercosul determina que seria falta de liberdade ao comércio regional com a decisão sobre a Argentina. Então, se o Brasil cumprisse a da OMC, descumpria a do Mercosul. O problema era conflituoso e tinha área de direitos fundamentais, falar de direito à saúde, de liberdade negocial. Depois houve uma decisão que a Carmen Lúcia foi muito cuidadosa, mas no fim ela satisfez a OMC, mas ainda criou uma exceção não muito pesada sobre remodulados, falava de ato jurídico perfeito, e a coisa conseguiu ferindo um pouco a decisão da OMC, mas não tão fortemente. Então teve que haver um certo ajuste para a decisão constitucional não ser problemática, porque se o Brasil se fechasse, agora nós temos o depositário fiel, o Brasil modificou a jurisprudência pela força da Convenção Americana de Direitos Humanos, que previa, então fez-se uma nova interpretação. O Celso Melo, por exemplo, foi muito radical a favor, minoria de 4 votos pelo nível constitucional, e da decisão à luz da Constituição de 88, onde ele defendia radicalmente que mesmo direitos humanos era lei ordinária, tratado do mesmo nível. Você veja, a transformação ocorreu por uma injunção de outra ordem jurídica. O problema transconstitucionais é nesses momentos que é Comes Lund e a lei da anistia. O Brasil está em conflito com a Corte Interamericana. E aí é o que eu digo, se você se trancar totalmente, disser não é a soberania, não há condições de se envolver nessa ordem mundial do presente. Então, no transconstitucionalismo tem que haver um aprendizado, e não só nesses casos que há casos comuns, que o caso é comum, como no caso Gomes Lund e agora, que envolve a lei de anistia, a questão envolve as duas ordens. É possível que o Brasil, nesse caso, modifique com a transformação do Supremo, porque tem o embargo de declaração da OAB, entrou o Fachin, o Barroso, pode ser que eles tomem uma posição diferente dos anteriores, depois entrou o Aero Oriente, o novo grupo, e pode modificar. Então isso mostra que há conversações, às vezes são conflitos mesmo, mas mesmo no conflito transconstitucional, há um aprendizado, você tem que estar disposto voltando, quando você tem um conflito comigo, você volta para casa, se você me teve consideração, você em casa vai rever aquela sua posição, e pode ser que você se modifique, depois um dia você chega, Marcelo, naquilo você tinha razão. Quer dizer, isso não é só o diálogo, é o conflito transconstitucional que leva à possibilidade de transformação da identidade constitucional a partir da alteridade. Não é negar a Constituição nossa, é uma revisão da nossa identidade constitucional a partir da alteridade. É o caso do depositário fiel. Outro caso é na referência cruzada, você fazer referência a outras ordens jurídicas, que aquelas referências vão ser fortes para a ratio decidendi. No caso Elivanga, não há referência à jurisprudência brasileira, só estrangeira. E essa jurisprudência estrangeira foi elemento de construção da ratio decidendi. Nos Estados Unidos, em Lawrence versus Texas, no caso da relação homossexual no ambiente privado, que duas pessoas homoafetivas foram condenadas no Texas, contra o direito penal do Texas, a corte disse, como as nações civilizadas não condenam o homossexualismo em ambiente fechado entre adultos, em ambiente próprio, na sua intimidade doméstica, não há como essa corte manter essa decisão, e reformou a decisão. Não tinha uma referência ao texto constitucional, mas disse, a Constituição tem que ser lida com o princípio da comitas, que era que Jefferson falava, um princípio de que tem que ter deferência ao interpretar a Constituição com o direito das outras nações. E aí a Constituição americana, em 2 casos também, o Simon, que é um caso de condenação de um menor, de 2 menores para pena capital, pena de morte, que eles também reformaram referindo-se ao direito das nações civilizadas. Então, aqui é uma transformação relevante, porque não é negar a Constituição, é interpretá-la à luz de outras experiências, porque eu vejo que tu não vês, então você pode ter um aprendizado, que meu ponto cego, eu concordo com o Heinrich von Forster,
eu não posso ver meu ponto cego, mas o outro pode ver meu ponto cego e pode dar uma informação positiva para a minha decisão. Então, eu te pergunto o seguinte, quer dizer, o que há aí em tudo isso que você colocou? São diálogos ou são imposições de normas? Explicando melhor. A filosofia muitas vezes é contemplativa, mas às vezes ela também existe a filosofia de intervenção, de tal maneira que a mídia, e a gente falou pouco sobre ela, mas a mídia importa na formação das opiniões das pessoas no mundo inteiro, em maior ou menor medida, ela pode trabalhar com essa perspectiva de intervenção. Então, se a mídia ela insiste em determinados valores, é natural que aos poucos a sociedade comece a admitir esses valores nos quais a mídia efetivamente tratou de trabalhar com eles. Então, será que não é uma ilusão nós pensarmos que ocorre algo diferente? O diálogo é fraco entre a Alemanha e a Grécia, colocando uma questão bem atual, não é? E, na verdade, há uma imposição do mais forte sobre o mais fraco. Isso não é de agora. Hobbes já falava sobre isso, Rousseau já falava sobre... Até Rousseau, não é? Você falou em Leviatã em um dos teus temas, não é? Então, será que nós não temos ainda aquela ideia de um monstro mais forte que efetivamente se impõe? Um Leviatã, claro, um Leviatã do século XXI. Evidentemente, o transconstitucionalismo tem seus limites. Primeiro porque o diálogo não é propriamente um consenso, é apenas a capacidade de se modificar à luz do outro. Quer dizer, isso está muito presente em Fassbender, Feyerabend. Feyerabend, o filósofo francês, que ele diz: o diálogo é você admitir que suas próprias convicções mais profundas podem ser uma quimera, você admitir que pode modificar, se deixar ser influenciado, não o consenso, mas deixar ser influenciado. E esse diálogo é fraco, muitas vezes há conflitos, e o transconstitucionalismo é um recurso escasso da sociedade mundial, é muito limitado. A experiência existe, empírica, de casos que são comuns, casos transconstitucionais, mas as soluções transconstitucionais ainda são limitadas. E são... Por que são limitadas? Porque a assimetria de poder que boicota, que erode o transconstitucionalismo. Por exemplo, tem ordens como a ordem americana, que com Guantánamo, com suas invasões, agora recentemente no caso desse hospital do Médicos Sem Fronteiras, eles conseguem de respeitar diversas ordens jurídicas e pelo seu poder militar e político elevado e econômico, ele mantém-se sem sofrer devidas punições. Então, sobreintegrado no plano transconstitucional, e ele boicota o transconstitucionalismo. Evidentemente, não assinaram nem o Pacto de São José, mas conseguiram uma solução, que eles são membros da OEA. Normalmente, quando você não é membro da instituição, aquele órgão jurídico, você não participa no Conselho da Europa, você é membro você é subordinado ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Os Estados Unidos conseguiu uma solução, ele é membro da OAB, mas não precisa ser vinculado à Convenção Americana de Direitos Humanos. Isso cria um privilégio que, ao mesmo tempo, ele pode influenciar para prejudicar países como a Venezuela no sistema da OEA, ele pode respeitar decisões da Convenção e não sofrer nenhuma medida contrária às suas práticas. Então, inegavelmente, isso está presente. Nós temos formas como transconstitucionalismo, formas como lutas de movimentos sociais diversos em partes do mundo, que são o contrapoder internacional que precisa se desenvolver para, pelo menos, reduzir essa expansão do poder transnacional de grupos e de estados, entendeu? Então, na verdade, o transconstitucionalismo tem seus limites, mas o problema dos limites do transconstitucionalismo são os mesmos limites que ocorriam no constitucionalismo e que ocorre ainda no constitucionalismo, mas que o Ackermann chama provinciano, que é aquele constitucionalismo mais fechado internamente, porque as mesmas questões da assimetria do poder podem estar presentes localmente. Ou seja, nessa guerra de todos contra todos, será que a gente consegue evoluir, ir à frente, ou continuará havendo aquela
predominância do mais forte. Eu acho que a questão do mais forte ela não desaparecerá em termos de histórico, do nosso horizonte histórico, não será superada em termos viáveis no nosso horizonte histórico, mas o que pode ocorrer é uma redução da força do poder do mais forte. Você pode ter uma restrição, como estados europeus internamente conseguiram avançar muito nisso, em países de nível de Estado de Direito forte da Europa, se conseguiu, em grande parte, você reduzir essa capacidade de atuar impunemente dos mais fortes, enquanto ordens jurídicas mais fracas não conseguiram. Então, nós podemos fortificar ordens jurídicas com base no rule of law e com fundamentos político-democrático que pode ser mais viável para combater os mais fortes. Mas é claro que mesmo nessas ordens sempre há problemas de assimetria, mas você pode ter uma redução relevante de tal maneira que se neutralize muito a importância social de grupos poderosos. Tênis. Na Grécia era com a balança representada, mas Roma era mais prática, a cultura romana era bem mais prática do que a cultura grega. Aí veio a espada. É possível a balança sem a espada? Não, a balança sem a espada não tem sentido. Quer dizer, eu penso que a dimensão da violência no direito é fundamental, como Benjamin diz. Se a violência está do outro lado, o direito desaparece. Se a violência não está, a força física mesmo, não estiver a favor do direito, ele está pensando aí no Estado de Direito, um direito como fundado na rule of law, quer dizer, um direito que tem um certo grau de autonomia, que não é um mero instrumental do ditador. Quer dizer, se um direito não conta com a força física, com a coerção do seu lado, ele perde todo o seu significado prático. Ele vai ficar subordinado a poderes particulares de quem detém a força bruta concreta. Então, nesse sentido, eu acho que não pode haver justiça sem contar com a espada. A coercibilidade não dá para superar do direito. Mesmo em ordens que sejam com a arbitragem internacional transnacional, que vai além do Estado, são entidades privadas, eles têm forma de coerção, excluindo o jogador do time. Eles podem, dessa maneira, neutralizar a força do Estado, porque são ordens jurídicas que funcionalmente vinculam, pode excluir da associação, na lex mercatória daquela associação, e a pessoa fica prejudicada. Isso, na verdade, é uma violência também, uma coerção, porque impede que a pessoa participe daquela associação de negócios. Então, mesmo quando não são ordens estatalmente organizadas, há uma forma direta ou indireta de imposição que tem caráter coercitivo. Portanto, no meu entender, eu sigo a linha de Benjamin da questão da violência. O direito, sem contar com a força física do seu lado, ele se dilui e perde todo o seu significado prático. Então, eu vou agora solicitar nessa parte final que Marcelo, que é um pensador, que é uma pessoa, como vocês estão vendo, que reflete bastante. Eu vou colocar não é nem um desafio, mas uma proposta para que Marcelo faça esse nosso fecho, de acordo com tudo que ele vem estudando, da seguinte maneira: fala sobre o Brasil, sobre o futuro do Brasil, porque o Brasil está passando, nesse momento, nós estamos em outubro de 2015, e é provável que, como está na internet, isso vá perdurar por muito tempo. Está passando por um momento difícil, não é? Se fala em impeachment, por um lado, se fala em organização de grupos contra o impeachment no Brasil, e nós temos uma situação econômica também um tanto precária. Nós temos processos sendo desenvolvidos em torno do tema da corrupção, da lavagem de dinheiro, mas eu percebo que no Brasil, e eu peço que Marcelo, que foi uma pessoa que viveu na Europa, viveu em vários estados do Brasil, há um certo esquecimento de que nós somos uma federação. Ou seja, a empresa que trabalha com a União é a mesma empresa, se for uma empresa de construção,
se for uma empresa que realiza contratos com o Estado, é a mesma empresa que trabalha com o Estado de São Paulo, que trabalha com o Distrito Federal, com o Estado de Pernambuco. E note bem, como é que se imagina que ela teria um comportamento perante a União e um comportamento diverso perante os estados e os municípios? Será que esse tema da federação não está sendo pouco explorado? Não é reduzindo em nada o que efetivamente pode ocorrer com uma entidade política, mas lembrando que a mesma empresa deve ter o mesmo comportamento. É difícil imaginar que uma pessoa tenha um comportamento no trabalho e um comportamento completamente diferente em casa. É uma pessoa só. Fala um pouco sobre o futuro do Brasil dentro do federalismo que nós temos e as dificuldades que provavelmente estejamos a enfrentar, econômicas inclusive, jurídicas, no final de 2015, no ano de 2016. Eu penso que a questão política hoje é delicada porque nós temos uma crise de ter aflorado os problemas de corrupção que são históricos, né? Em governos anteriores também havia muita corrupção pelos dados que se tem sobre a privatização, informações que se tem, mas naquela época não houve um rigor da Polícia Federal, não houve um rigor da Procuradoria, do Procurador-Geral, então todas aquelas possibilidades de apuração foram barradas. Então nós podíamos ter tido uma crise naquele momento se não houvesse o engavetamento, o arquivamento dos processos. Então, a nova orientação a partir do governo Lula foi deixar a Polícia Federal e o Procurador-Geral mais livre e, evidentemente, com a independência, isso possibilitou uma apuração forte e se viu que havia muita corrupção. E eu penso que tem que ser punido rigorosamente, todos esses que participaram, tem que haver aplicação da lei, se os casos estão claros e estão sendo apurados corretamente. Eu penso, porém, que o impeachment não é só um processo político, em primeiro lugar. Ele é um político-jurídico. Você tem que ter, principalmente no Senado, vai ter todo um contraditório, toda uma... E, às vezes, numa estrutura onde a corrupção é mais estrutural, a presidente pode até ser uma vítima e não uma pessoa que participou. Então, teria que se analisar em que medida ela está realmente envolvida, e não só por uma postura de grupo político nós estarmos sustentando já de antemão que cabe o impeachment. Quanto à dimensão federal, você me alertou para isso, lembrando que essas empresas também trabalhavam no plano estadual e, evidentemente, a apuração, se fosse levada às últimas consequências, iriam atingir muitos governadores, muitos prefeitos. Então, nós teríamos uma crise de dimensão muito maior. Mas, evidentemente, nesse caso, eu acho que é o Estado em geral que é fraco. Quer dizer, o Estado é frágil diante dos grupos de interesses. De tal maneira que uma pessoa que consegue vencer na União, e o federalismo também é fraco, ele consegue, por todas essas injunções que ocorreram, que abertamente hoje se sabe que foram fora da lei, fora dos critérios legais, foram crimes praticados, mas ele, a partir da União, ele consegue também que os contratos estaduais e municipais eles vençam, porque o poder da União é muito forte. Então, penso, federalismo do Brasil, nós teríamos que ter mais autonomia estadual e municipal, talvez a estadual mais do que a municipal. Os municípios ainda são muito fracos, alguns são artificialmente criados, mas a autonomia estadual teria que ser fortificada no Brasil, criando uma possibilidade de um controle local, mais um valor maior à política local, porque aí você ia se preocupar mais nos controles locais. E quanto ao nível de corrupção, a repetição em diversos níveis, aponta também para uma certa seletividade da mídia e dos envolvidos na política brasileira quanto às apurações. Você observa que há um rigor muito grande agora em relação ao poder federal, mas desvios estaduais de mesmo nível, como ocorreu com a questão do metrô em São Paulo, isso ganha pouco significado da imprensa. Isso ocorre também, também no plano regional do Brasil. O que eu percebo na imprensa do Sul, quando eu morei lá no Sudeste, é que quando é um político nordestino, a notícia toma um espaço enorme no jornal e às vezes aquilo não é tão
tão grave como, por exemplo, políticos que estão procurados pela Interpol e que não podem sair do Brasil, de São Paulo, que até hoje está solto, mas a imprensa de São Paulo coloca notícias muito reduzidas. Então, isso se cria sempre uma ideia que alguma região é mais... mas você tem crise na Câmara do Vereador de São Paulo, na Assembleia, que são mais graves do que aqui, mas isso passa com mais... vamos dizer, como algo mais civilizado pela imprensa. As crises da Câmara, da questão tributária no município de São Paulo são coisas chocantes mesmo, que você nunca viu aqui em Recife, mas isso passa muito menos moralizado. Isso é considerado tecnicamente, se é uma notícia ali, resolve, mas não há essa hipermoralização como existe em relação a um corrupto que vai à imprensa pela nossa região. Então isso é uma distorção também do nosso federalismo. Até isso repercute a rigidez com a parcela, e aí tem também o mais fraco e o mais forte. O mais forte daquela região, até o empresário, é interessante, o empresário grande que está preso de uma empresa nordestina, está entendendo? Tudo isso você não está vendo o grande empresário paulista ainda numa situação desse tipo do Rio de Janeiro, e você sabe que tem muitas empresas envolvidas em toda parte do país. Estou dizendo que isso é intencional, mas é uma forma de autocompreensão que você tem mais corrupção num determinado partido ou numa determinada região, e essas ilusões, essas criações prejudicam as apurações que sejam retilíneas, entendeu? E nesse ponto eu acho que teríamos que ter mais cuidado na apuração para que haja o tratamento igual daqueles envolvidos e que não haja postura partidária por parte do judiciário ou de instâncias de apuração criminal. Bom, Marcelo, no final desse último bloco, eu quero te agradecer bastante por você ter vindo. Quero também dizer que, dentro do possível, você, com essa sua expressão nacional e internacional, não se esqueça do nosso grupo aqui de Direito Tributário. Eu acho que, para que um grupo funcione bem, ele precisa realmente ter essa inserção, e eu sei que as pessoas que me acompanham, que acompanham o grupo, sabem que nós temos grandes dificuldades, nós estamos tentando combater, e sem dúvida ter tido a possibilidade de trazer Marcelo aqui em um dia como o de hoje, um feriado, precisava contar com muito boa vontade da sua parte, e é isso, Marcelo, muito obrigado por você ter vindo. Eu agradeço muito o convite, foi um grande prazer, e eu vou procurar também contribuir com alguns contatos de colegas e amigos que possam também trazer uma contribuição ao grupo, um trabalho muito relevante de divulgação dos problemas jurídicos, de tornar acessível a um grupo maior questões que são relevantes não só para o profissional do direito, o jurista, mas para toda a sociedade. Eu agradeço muito, foi um prazer reencontrá-lo aqui. Obrigado. Obrigado, gente. Muito obrigado.